por mais que é legal ver o rostinho de todo mundo, fiquem super à vontade. Então, comecei aqui a gravação com autorização de vocês. E eu também queria convidar todo mundo para a gente fazer um check-in pelo chat. Então, escrever ali no chat seu nome, da onde você está falando, e também colocar o seu link do LinkedIn, porque a gente também pode se conectar por outras redes e a gente continuar esse contato também em outros carnavais. Então, vamos escrevendo aí no chat seu nome, da onde você está falando, e também o seu link do LinkedIn. Enquanto isso, eu vou me apresentando aqui. Alguns de vocês eu já conheço, outros não. Então, sou Pedro, fundador da Ensaio. Eu já estou dentro do ecossistema de inovação, empreendedorismo, startup, já há 10 anos. Eu venho da área de relações internacionais, então não venho da área, enfim, da área de design ou de publicidade, que normalmente são as faculdades que as pessoas elas começam por essa carreira, por mais que não tenha muito caminho certo, mas, enfim, eu venho de RI e toda a minha carreira profissional ela foi direcionada à estratégia e negócios, né? Então, eu acho que hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que é como é que a gente desenha estratégia, como que a gente pode pensar estratégia. É um tema que eu gosto muito, enfim, tem uma certa rodagem já nesse tipo de conteúdo. Então, hoje, gente, o nosso principal objetivo é demonstrar o que é uma estratégia, o que não é uma estratégia, que talvez seja a coisa mais importante para a gente entender aqui, e como é que a gente leva uma estratégia para a operação. Eu acho que um dos maiores dramas de qualquer pessoa que lidera alguma iniciativa, eu acho que a gente não precisa aqui se resumir só a cargos executivos, né? Então, os C-level, diretores, gerentes, mas até porque hoje não são só essas pessoas que lideram iniciativas, cada vez mais as estruturas organizacionais elas começam a desdobrar projetos, iniciativas para outras pessoas que não estão nesses papéis. Então, por isso que eu gosto de falar de um jeito um pouco mais abrangente. Mas talvez um dos maiores dramas de qualquer pessoa que lidera algo, que lidera algum objetivo, que lidera alguma estratégia, é conseguir fazer com que ela seja operacionalizada e ela não sofra desvios no meio do caminho, porque com certeza a gente vai ser convidado a desviar da nossa estratégia. Qualquer coisa que a gente queira mudar em algum contexto, vai sofrer convites para desvios, porque é natural do comportamento humano a gente preservar aquilo que a gente já tem, né? Então, qualquer coisa que mude sofre resistência. E aí, para isso, a gente precisa de modelos, formas, para que a gente não deixe a nossa estratégia desviar. Então, legal, a gente está com o Léo aqui de Itu, Davi está falando de Uberlândia, Barra Franca, então Davi faz conexão São Paulo-Minas, Flávia aqui de Franca, legal que temos conterrâneos aí, fora das capitais, Matheus de Beberibe, show de bola, estão os links do LinkedIn aqui, gente, fiquem super à vontade para também se conectarem no LinkedIn. E como a gente está num petit comitê aqui, eu vou abrindo alguns espaços para a gente ir trocando, conversando. Eu valorizo bastante, não só uma forma expositiva, mas também a gente ir trocando. Acho que é o grande valor daqui do nosso encontro. Então, quais são os 5 tópicos que a gente vai passar hoje, gente? O que é o pensamento estratégico? Né? Eu coloco aqui strategic thinking ou strategy thinking porque é a fonte a metodológica da onde a gente está olhando. Qual que é o framework que a gente utiliza? Quais são os pilares para uma estratégia ser operacionalizada? Por que normalmente a gente falha? E aí alguns recados finais e próximos passos. Então, vamos começar com o que é pensamento estratégico, gente? E aí eu quero aproveitar e abrir um pouco a palavra aqui para vocês. O que vocês acham que é planejamento estratégico? O que passa na cabeça de vocês quando eu pergunto o que é pensamento estratégico? Aí, podem abrir o microfone, falar aqui no chat. Eu vou puxar a fila, então, para todo mundo estar com vergonha. Eu vou
Manda bala. É bom que eu erro rápido, aí vocês conseguem falar depois melhor que eu. Bom, na minha visão, o planejamento estratégico, eu acho que primeiramente ele serve como primeiro um ponto de parar um pouco para pensar realmente no futuro, no que está acontecendo e em como a gente pode ajustar as coisas agora para que a gente, então, comece a desenhar esse futuro, né? Então, eu vejo que como que a gente ajusta produto, serviço, como que a gente ajusta processo, o que que a gente, aonde a gente revê, por exemplo, objetivos. Então, eu acho que é quase que um momento que a gente para, né, faz esse processo de pensar estratégico e depois como que a gente define que a gente vai colocar isso em prática, né? De que forma? Que para mim eu acho que é a maior dificuldade, né? Às vezes como que a gente realmente não sai da linha, né, em relação ao que a gente planejou, o que a gente pensou, que formas que a gente faz isso. Mais ou menos isso que eu tenho. Boa, Davi. Excelente, cara. Excelente. Esse é o caminho. Até eu falar para você continuar aqui o web, né? Legal, legal. Quem mais, gente? Deixa eu falar, vai. Acho que bem resumidamente, para mim, é um pensamento que busca, através de um objetivo, definição de objetivos, alcançar um futuro desejado, por exemplo. E mais ou menos por aí. Boa. Legal, legal. Eu acho que, assim, eu acho que as duas falas estão muito em linha, gente, e qual que é o principal ponto aqui? Eu não vou ficar resgatando muita bibliografia, porque existe muita base para amparar esse tipo de definição, mas existem algumas definições que eu gosto de utilizar. A primeira delas pensamento estratégico, ele é um processo de definição de objetivos. Então, eu vou bem pausadamente aqui. Sendo um processo de definição de objetivos, a gente está falando que existe uma maneira de você definir um objetivo. Não é você acordar num dia e falar assim, poxa, hoje eu vou ir para tal lugar. Porque aí amanhã você acorda e fala, não, amanhã eu vou para outro. O ser humano, ele tem um processo de pensamento em que quanto mais a gente repensa sobre aquilo que a gente está definindo como objetivo, mais acurado fica aquela definição. Então, existe uma curva de que, se a gente repensa 2, 3 vezes o nosso objetivo, a gente vai mudar ele, e para isso a gente precisa de um processo, para que não fique algo muito desestruturado. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que é também o desenvolvimento de planos flexíveis de curto e longo prazo. Então, isso é muito interessante porque é bem o que o Davi falou. Não existe estratégia sem planejamento. Aí a gente pode falar, sem planejamento tático. Tem muita gente que fala strategic planning, né? Que é planejamento tático, é a mesma coisa. Que é como eu vou chegar lá em 10 anos, em 5 anos, em 2 anos, ou seja, a longo prazo e também a curto prazo, porque a gente precisa também ter uma clareza de o que a gente faz hoje. E isso está a nível tático, isso não está a nível operacional. Se a gente só tem uma estratégia e só tem uma operação, a gente não tem o como respondendo o que eu faço. E para times pequenos e com alta senioridade, beleza, até pode funcionar sem plano tático. Mas quando a gente começa a ter uma amplitude, uma diversidade de senioridade, diversidade de contextos e times com mais de 10 pessoas, não dá para a gente falar assim, olha, essa estratégia opere da forma como você vai operar para chegar lá. Que é um pouco um estilo de gestão um pouco mais tradicional, que é entrega o resultado, não me importa como você chega. Por quê? Porque os contextos, eles são, às vezes, muito específicos, às vezes são muito voláteis, às vezes eles mudam conforme o tempo, e a gente precisa aí é o terceiro ponto,
uma análise cuidadosa dos ambientes internos e externos. A gente precisa saber exatamente e com muito cuidado entender o que está acontecendo no contexto interno organizacional e externo a nível de mercado. Quais são os caminhos que o mercado está indo, quais são os caminhos que a minha organização está indo. E aqui a chave é a redução de ruído. Porque eu estava discutindo agora, estava numa reunião anterior com o nosso time de consultoria, e eles estavam falando como analisavam contextos externos dos nossos clientes. E aí eles falaram assim, o principal ponto não é achar informação, o principal ponto é cruzar as informações corretas, com redução de ruído. Porque você vai achar artigo científico falando, ou sei lá, você vai achar legislação falando que seguro de vida é obrigatório para empresas com mais de 50 funcionários, e você vai achar a mesma coisa falando que não é. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir os ruídos e criar as sinapses corretas, ou seja, criar as conexões corretas de informação, mais acurada fica a sua análise. Existe uma outra definição de estratégia, que é pensar de uma forma lógica e profunda sobre o futuro. E é pensar o que vai acontecer 5 anos a partir de agora, 5 meses a partir de agora, 5 dias a partir de agora. Eu gosto dessa definição porque a estratégia ela começa a ganhar pé no chão, porque ela segue uma forma lógica e, ao mesmo tempo, profunda sobre o futuro, ou até outra palavra, inspiracional sobre o futuro. E a gente faz uma conexão sempre do futuro e hoje. Até porque, gente, não vai... aí está datado, 2023 data o momento em que a gente não vai ter mais acuracidade sobre um forecast ou sobre uma previsão de muito longo prazo sobre o que pode acontecer no futuro. Acho que, para mim, o principal fato que demonstra isso é que a gente está, desde os anos 70, com uma clareza do que vai acontecer nos próximos 50 anos. Então, lá nos anos 70, vou dar um exemplo. Lá nos anos 70 já existia muitos pesquisadores falando que entre 2015 e 2020, se a gente continuasse no ritmo de produção industrial, a gente ia chegar num ponto de inflexão de mudanças climáticas. Muito bem, a gente chega em 2023, esses mesmos cientistas assinam uma carta falando assim, bom, gente, legal, a gente já tinha essa previsão, isso de fato aconteceu, e o que a gente pode fazer a partir de agora? Ninguém sabe porque é impossível prever o que vai acontecer daqui para frente. Então, para mim, esse é um sinal muito forte que demonstra que a previsão do que pode acontecer ela vai ficar cada vez mais difícil. Então, vai ser cada vez mais importante que as estratégias elas sejam muito conectadas com o que está acontecendo no presente e com uma possibilidade rápida de mudança de rota. Então, o que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando em que a gente sai de uma perspectiva que é muito orientada à tática e vai para uma perspectiva que é muito orientada à estratégia. Ou seja, a gente vai para uma perspectiva em que a gente tem um processo metódico de questionamento, em que a gente avalia hipóteses constantemente, em que a gente planeja com flexibilidade. Até os anos 80, até 90, a gente conseguia gerenciar equipes, gerenciar objetivos por plano. Porque é como se a gente estivesse dirigindo um carro e a gente tivesse essa visão muito clara de qual que é a rota. A gente saberia exatamente quando que acaba a gasolina, quanto tempo o nosso pneu dura, se vai chover, se não vai chover. E a gente conseguia planejar, poxa, então daqui 30 quilômetros eu paro num posto, daqui a 60 quilômetros eu paro lá em Franco, encontro o Davi e a Flávia, tomo um café com eles. A gente tinha essa capacidade de prever, porque o cenário ele tinha baixa inconstância. Hoje, a gente está muito mais próximo de uma descida para a Serra de São Paulo com névoa. A gente não consegue ver qual que é a próxima curva, a gente não consegue saber se vai entrar um bicho na nossa frente, a gente enxerga 50 metros à nossa frente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa de um modelo de gestão estratégica que consiga, para visitar a Carol, mesma coisa, a gente precisa de um modelo de gestão estratégica que entregue flexibilidade suficiente, autonomia suficiente para que a gente se mova rápido quando entrar um bicho na nossa frente, a gente tiver que desviar
do carro. Ou, se começa a chover, o nosso pneu ele baixa a pressão, como é que a gente aumenta a pressão do nosso pneu no meio do caminho? Então, a gente precisa de modelos de gestão que estejam mais adaptadas ao contexto do que necessariamente ao plano. E para isso, existe um processo de pensamento. Existe, por isso que a gente se baseia no modelo de pensamento sobre estratégia, que a gente já começa a entrar aqui um pouco no framework, que consiga se adaptar aos contextos de constante mudança. Então, até aqui, gente, o que a gente falou, assim, pegando bem bullet points? Primeiro, o contexto ele vai mudar daqui para frente de uma forma que a gente vai prever muito pouco. A gente precisa de modelos de gestão estratégica que consigam se adaptar rápido. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando muitas vezes de empresas de 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, 50 mil funcionários, que precisam ter essa velocidade. Senão, elas vão sangrar cada vez mais e num processo que é muito difícil, porque é um sangramento de uma artéria, só que vai sangrando de pouco em pouco, só que tem pontos de não retorno. Por isso que a gente vê empresas gigantescas sofrendo muito, mas que conseguem se manter porque tem muito caixa, tem muita história, então conseguem se manter há muito tempo, mas a gente começa a ver que daqui 20, 30 anos não tem mais futuro. E aí as estratégias viram, vamos comprar rápido startup para elas substituírem a gente. Quando, além disso, a gente precisa de modelos estratégicos que consigam responder rápido e o próprio time consiga pivotar a empresa. Mas, enfim, aí já estou indo longe demais. Então, esse processo de pensamento estratégico, gente, ele precisa ter uma base. Então, essa base pode ser visão, missão, valores, pode ser Golden Circle, pode ser definição de propósito. A ferramenta, gente, pode mudar. Eu não estou muito preocupado aqui em falar sobre ferramenta, mas sim sobre framework. Qual que é o modelo de trabalho que a gente tem que utilizar, porque aí todo mundo aqui fica à vontade para utilizar as ferramentas que melhor se adequam aos contextos internos. Mas a gente precisa de uma base sólida para a gente ter clareza de todo mundo que está aqui está pisando sobre o mesmo solo e a gente concorda sobre esse solo. Depois disso, a gente precisa ter uma direção de o que a gente está aspirando, aonde que a gente quer chegar, em termos mais inspiracionais ou mais imaginativos, a longo prazo. Ou seja, daqui 2 anos, 5 anos. Não precisa ser algo tão, e não deve, inclusive, ser algo tão nirvana, né? Tão, assim, iluminação do ser humano. Isso já está na visão, né? A gente precisa ter uma clareza de, tá bom, é ali que a gente quer chegar. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. A gente precisa também ter clareza de quais são os pilares, ou seja, quais são as alavancas que conseguem catapultar a gente em direção àquela aspiração, que normalmente são os nossos pontos fortes, ou o que a empresa ela vai investir com mais acuracidade, com mais veemência, para chegar nesse futuro imaginado. Então, normalmente a gente tem os pilares estratégicos, que são os facilitadores, tem vários nomes para isso, as avenidas estratégicas, pilares, alavancas, mas o principal ponto é esse. E aí, a partir disso, a gente vai para um caminho de análise, que é o que não funciona nos nossos pilares hoje. Porque se a gente identifica muito bem qual que é o nosso gap nas alavancas que vão levar a gente em direção à nossa aspiração, e a gente solucionar esses gaps, aí sim a gente está falando de estratégia. Que é, eu só tenho um plano estratégico se eu sei qual que é o gap que eu quero sanar, qual que é a alavanca que eu quero fazer funcionar em direção para qual lugar. Então, a gente sai de um lugar que é um lugar inspiracional, de visão de futuro, para quais são os facilitadores, as rodovias que a gente tem para navegar, quais são as catapultas que a gente vai ativar para nos direcionar até lá, e o que não funciona hoje. O que a gente não tem hoje? Qual que é a nossa restrição para que, a partir disso, a gente tenha uma definição de objetivo estratégico, e aí, a partir dessa definição, um processo operacional e cíclico de execução, comunicação e correção. São essas 3 palavras-chave, que é, eu preciso executar junto com o meu time, e hoje não existe mais time de estratégia, time de operação, a gente precisa estar junto nesse jogo.
comunicação constante e correção de rota constante. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, falando um pouco sobre qual que é a base, gente. A base eu preciso saber, na verdade, todo mundo que está no meu time precisa concordar que a gente está pisando sobre o mesmo solo, aqui todo mundo tem os mesmos princípios e as mesmas regras do jogo. Se a gente não tem um time que concorda sobre as regras do jogo, os princípios ou os valores que a gente vai utilizar, não dá para jogar junto. Então, a gente precisa que todo mundo concorde sobre a base. Qual que é a missão? O que a gente está aqui por quê? Para cumprir qual missão? Eu gosto muito de dizer o seguinte, quando a gente atingir isso aqui, todo mundo pode ir embora para casa. Porque aí fica muito clara a distinção entre missão e alguma visão mais inspiracional. E visão, o que a gente espera do futuro? Qual que é o nosso nirvana? Onde que a gente se vê, se projeta de uma maneira bem utópica, né? Eu vou trazer o contexto da Uber, gente, porque a Uber ela tem diversos problemas, tem diversas crises existenciais, morais, enfim, acho que todo mundo sabe sobre os pontos fortes e fracos da Uber, mas a Uber ela tem uma forma de olhar para a estratégia muito interessante. Então, eu acho que é um contexto interessante, porque é um contexto em que eles entraram em um mercado que ainda não existia, eles questionam algum tipo de definição legislativa, e, ao mesmo tempo, com muito recurso limitado. Então, acho que é um contexto legal para a gente utilizar aqui como estudo de caso. A Uber, ela mudou a missão deles 3 vezes sem se dissociar dos valores e visão. Então, olha que interessante. A missão da Uber em 2010 era ser everyone's private driver, né? Então, ser o motorista privado para qualquer pessoa. Então, lembra da frase. A gente vai para casa quando a gente tiver um motorista privado para qualquer pessoa. Depois eles mudaram isso em 2014 para Easy Access to Transportation, ou seja, a missão virou outra. A gente só vai para casa quando todo mundo tiver acesso ao transporte. E em 2016, eles mudaram a missão para Moving Bits and Atoms, ou seja, a gente precisa ser uma empresa de inteligência de dados. Vocês percebem o quanto isso dita o dia a dia das pessoas? Lembra lá quando eu falei, tipo, a estratégia é 5 anos no hoje, 5 dias no hoje, 5 meses no hoje? Olha como isso dita o trabalho no dia a dia. Porque uma pessoa, sei lá, de vendas corporativas da Uber, ela não vai fazer a venda, se ela tiver essa missão aqui, Moving Bits and Atoms, ela não vai fazer uma venda pensando só na receita. Ela vai fazer uma venda pensando nos dados que ela vai gerar para a empresa ter mais inteligência. Então, e sempre se manteve a visão que é transportation as reliable as running water, ou seja, o transporte ele vai ser tão confiável quanto a água corrente. Então, enfim, isso aqui é um nirvana, né? Isso aqui é uma visão utópica do futuro. E o valor, que é qualquer decisão que a gente fizer vai ser orientada ao cliente. Esse é o valor inegociável que a Uber tem. Porque a partir disso, gente, com esse solo bem arejado, a gente consegue falar sobre horizonte. E horizonte, aspiração estratégica, futuro imaginado, é uma declaração clara de qual que é a próxima parada. Então, é uma definição clara de até onde a gente vai, qual que é o grande valor que a gente tem que entregar, e todo mundo aqui vai batalhar para ter isso. Dependendo da empresa, claro, cada um faz uma amplitude de tempo para pensar, mas eu gosto de pensar em aspirações de 2 anos. Eu acho que 2 anos é algo bem intangível, dá para a gente colocar, tá bem claro onde que dá para a gente chegar, qual que é o próximo grande passo. Tem empresa que joga 5 anos, outras empresas que jogam até 10 anos. Eu já acho muito longe, porque até 10 anos, sinceramente, a gente nem sabe onde a gente vai estar, como a gente vai estar, com quais recursos a gente vai estar. A Uber colocou isso em 10 anos. E eles falaram assim, o próximo grande milestone na jornada da Uber
é que as pessoas vão poder reservar qualquer transporte no aplicativo. Isso lá em 2016. Se vocês abrirem o Uber hoje, aqui na minha cidade não tem Uber, mas eu recentemente estava em São Paulo e eu fui usar o Uber. Já dava para reservar táxi, moto, Motoflash, né, que é o transporte de carga. Dava para comprar ticket de metrô. Então, olha a aspiração ela virando prática. A partir disso, gente, a gente vai para o processo de definição das alavancas. As alavancas, gente, é tudo aquilo que vai fazer a gente pular diretamente para a nossa aspiração. Então, a pergunta que a gente tem que responder aqui é: o que se a gente puxar, pensa numa alavanca mesmo de fábrica. Pensa, quando a gente puxar aquela alavanca, o que vai fazer a engenharia funcionar e levar a gente em direção àquela aspiração? Então, no caso do Uber, né, a aspiração deles é qualquer pessoa reservar um transporte no aplicativo. Eles estruturaram, se eu não me engano, são 4 alavancas principais. Deixa eu voltar aqui, para ir uma a uma. Primeiro, pessoal, a gente precisa aumentar a nossa gama de serviço. E aí eles começaram a fazer isso. E aí fizeram vários experimentos, carro autônomo, Uber Bike, Uber Scooters. Muita coisa que não deu certo, vocês percebem. Segunda coisa, máxima conveniência no app. Então, eles olharam para a jornada do usuário e pensaram assim: eu preciso remover todas as restrições que existem na jornada de uso desse app para uma pessoa fazer corrida. Qualquer coisa que desvia a pessoa para não fazer uma corrida ou não ter uma melhor conveniência para fazer uma corrida, isso precisa ser retirado ou eu preciso melhorar. Terceiro ponto, eu preciso otimizar o custo da inovação. Achei isso muito interessante no estudo de caso deles, que é eu preciso aumentar a produtividade do meu time, melhorar e inovar nos processos, então H1 em termos de inovação, e melhorar o meu stack tecnológico para que eu tenha otimização de custo. E quarto ponto, eles entenderam, falaram assim: em 10 anos a gente não vai conseguir sozinho, então a gente precisa crescer por M&A. Então eles adquiriram Corner Shop, Descarta. Descarta é uma empresa de geolocalização. Então, ao invés deles criarem a sua tecnologia de geolocalização ou melhorarem, eles falaram assim: vamos comprar. Comprou a Descarta, Postmates, que é uma empresa de delivery, AutoCab de táxi, uma empresa de AI, isso já fazem alguns anos. Então, aqui a gente consegue ver que o grande pulo do gato de uma estratégia, gente, não é necessariamente o horizonte estratégico, mas sim quais são as alavancas que vão fazer a gente chegar lá. Porque depois disso, fica claro o que a gente não tem, o que a gente tem e de recurso que a gente pode fortificar, e principalmente, por que a gente ainda não chegou lá? Eu gosto muito de fazer essa pergunta nos workshops que a gente conduz, depois a gente fala mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, mas nos workshops que a gente conduz para a criação de estratégia, essa é uma das principais perguntas. Legal, a gente tem um pilar estratégico que é X. Por que a gente ainda não chegou lá? Porque aí a cabeça de todo mundo vai direto para a terra e aí a gente começa a falar sobre a estratégia no hoje. No caso do Uber, eles entenderam que no contexto deles, a chave principal do porquê que as alavancas não funcionavam era receita baixa por carro. Eles chegaram nessa visão. Então, receita, óbvio, mas a receita baixa por carro. Então, eles entenderam que a grande oportunidade que eles tinham era de maximizar a receita que cada carro faria. Então, quais foram os gaps que eles identificaram? As pessoas utilizavam outros apps na corrida. A gente entrava, provavelmente todo mundo faz isso, entra lá no Uber, eu tô indo para casa, deixa eu entrar aqui no iFood e pedir já o meu jantar. Entro no Uber, poxa, já deixei fazendo o mercado aqui para chegar pelo iFood, por exemplo. Um alto custo de aquisição. Então, as pessoas, isso aqui é CAC, né? Então, é CAC puro, né? Custa muito para adquirir um usuário no Uber. E a gente tem muito tempo de carro parado. Eles observaram que os carros do Uber ficavam muito tempo parado. Ou seja,
a gente não está usando 100% da capacidade do nosso app. E aí, com esse mapeamento de contexto, fica claro que tipo de objetivo estratégico que a gente precisa ter. Então, fica claro o que a gente precisa alcançar num curto prazo para solucionar as restrições mapeadas. E aqui que está o ponto, gente. É aqui que entra planejamento estratégico. É aqui que a estratégia ela ganha aplicabilidade na operação. Então, beleza, até o momento aqui a gente falou sobre a definição de visão estratégica, strategic thinking, mas agora a gente começa a entrar realmente no plano. Então, até que a gente não falou de planejamento estratégico. A gente fala agora. Porque planejamento estratégico é qualquer objetivo de curto prazo que consiga endereçar os gaps que a gente mapeou dentro dos nossos pilares. É onde a gente vai pegar todos os nossos recursos mais fortes e concentrar intensivamente no ponto mais fraco da nossa estratégia, porque a gente ganha no 80-20. A gente consegue concentrar. A gente pega o maior gargalo que a gente tem, que talvez seja os 80%, e a gente concentra 20% do nosso ponto mais forte. E aqui, quando eu falo curto prazo, gente, claro que vai variar a depender da organização e do timing da organização. Acho que cada empresa tem um timing, mas eu diria objetivos de 4 meses, 6 meses no máximo. Ou, pelo menos, a visão de curto prazo é de 3 a 6 meses. Não tem certo e errado, né? Aí podem variar N modelos. Você pode usar modelo de gestão por OKR, que, enfim, talvez seja um dos mais atuais, mas existem outras formas de você fazer isso também. Então, quando o Uber ele chegou para desenhar um plano estratégico, eles falaram assim, legal, então qual que é a nossa estratégia para solucionar esse gap em que as pessoas utilizam outros apps na corrida? Eles começaram a criar uma série de mecanismos dentro do Uber para, quando a pessoa estivesse fazendo uma corrida para um restaurante, então lembra lá da visão, Moving Bits and Atoms. Quando uma pessoa estiver fazendo uma corrida para um restaurante, eu vou oferecer desconto em reserva naquele restaurante. Porque eu retenho aquela pessoa dentro do app e ainda pego uma taxinha da conta daquela pessoa que vem para mim. Então, parceria com restaurantes. Quando ela estiver indo para casa, eu vou oferecer integração para ela... para ela integrar o software de gestão de casa inteligente. E aí eu vou oferecer para ela, poxa, você já quer ligar o ar-condicionado da sua casa para quando você chegar já tá quentinho, principalmente se tiver num dia de chuva ou o contrário? Então, vocês percebem aqui a retenção do usuário na jornada? Oferecendo conveniência. Quando eles olham para alto custo de aquisição, o que eles começaram a fazer, gente? E é genial isso. Qualquer loja poderia oferecer um anúncio dentro da corrida. E aí, eles começaram a oferecer, a nível B2B, então, para o Starbucks, oferecer anúncio lá dentro do app. E o Starbucks viu isso como uma estratégia e o Starbucks começou a oferecer a corrida paga para as lojas. Então, a Uber ganha em dobro, ganha na parceria com o Starbucks, porque naturalmente eles pagam por isso, e ganha na corrida, porque naturalmente, via inteligência de dados, a pessoa ela estaria indo para o lugar que ela quer. E terceiro ponto, gente, que são os carros parados. Como é que eles resolveram isso? Com o Uber Pool. Provavelmente vocês já utilizaram, já ouviram falar do Uber Pool. Essa foi a grande vitória dessa estratégia do Uber ali entre 2014 e 2016. Foi perpetuar a corrida. Então, um dado interessante. O Uber Pool em São Francisco, eles antes eles tinham uma média de 2 corridas por parada. Ou seja, eu sou um motorista, vou lá, pego a Bianca, deixo a Bianca, já pego a Flávia, e aí eu paro meu carro e espero a próxima corrida. Eles levaram esse número para 8. Então, os motoristas começaram a fazer 8 corridas em sequência antes de parar. Isso é uma estratégia fantástica para quando o problema é carro parado.
Então, quando a gente chega nesse momento, a gente já começa a ganhar clareza do que a gente precisa fazer para colocar essa estratégia que a gente desenhou em prática. E aqui, o planejamento tático ou o planejamento estratégico, seja o nome que a gente quiser utilizar, mas descer um nível da estratégia para a tática, ele é muito importante porque a principal coisa que a gente precisa preparar é recurso. Seja recurso intelectual, seja forças de trabalho, seja dinheiro, seja qualquer outro tipo de recurso tecnológico que a gente precisa utilizar, seja tempo. Um plano tático, a maior importância dele, eu acho que são duas. Primeiro, ele ser flexível o suficiente para se adaptar ao contexto quando mudar. Eu vou chegar lá, mas a primeira coisa que vai mudar vai ser a estratégia. Vai dar 2 semanas de estratégia. O governo da Inglaterra vai assinar o Brexit. Dentro do Brexit vai ter uma cláusula que fala que nenhum outro app autônomo vai ser utilizado, só táxi. Isso é bem possível de acontecer. Ou, sei lá, vai ser eleito uma camada dentro... Eu estou falando da camada mais política, porque isso envolve totalmente o Uber, mas pode ter algum outro tipo de mudança mercadológica, algum outro player vai entrar com outro produto que vai desbancar o seu produto. Então, o plano ele precisa ser flexível o suficiente para a gente conseguir alcançar aquele objetivo intermediário, porque o governo taxar, por exemplo, excelente, Davi, os recursos que a gente tem, eles precisam estar preparados para lidar com os eventos externos. Então, o que a Uber fez? Eles criaram um roadmap, e aqui, falando exclusivamente do time de tecnologia deles, eles criaram um roadmap simplificado de quais eram os principais milestones que a gente deveria atingir para lançar essas soluções tecnológicas. E isso não significa que é uma linha reta que não pode voltar ou que não seja cíclico, muito pelo contrário, eles fizeram um desenho cíclico exatamente por isso. Porque a partir desse desenho flexível o suficiente para mudar, a gente vai para esse tripé de execução, comunicação e correção. Então, comunicação eu preciso ter espaço aberto para a estratégia ser questionada a todo momento, porque isso fortifica ela ciclicamente. E eu preciso ter um time de execução que todo mundo suja a sola do sapato junto. Né? E uma comunicação intensiva. Principalmente em cenários de times remotos, distribuídos ou híbridos, o grande risco que existe é a comunicação não ser fluida. As pessoas, a gente não conseguir ter clareza da direção que a gente está indo e do que a gente está fazendo. Então, o caso interessante da Uber, do time de engenharia, eles criaram um blog em que a tarefa de cada desenvolvedor era postar um blog post sobre o que eles estavam executando naquela semana. E aí, isso ficou interessante porque eles começaram os times de tecnologia, que trabalham em diversas frentes diferentes, começaram a reutilizar as tecnologias e a baixar o custo de desenvolvimento. Então, esse tipo de comunicação, e aqui a gente está falando de uma tecnologia, né, blog post, que não é... Assim, existem modelos de comunicação muito mais avançados que isso, mas não precisa necessariamente. A gente pode ir para um modelo rústico, aí vai avançando aquilo na linha do tempo. Né? E um ponto muito importante sobre a execução, que é a execução ela não vai ser, de fato, feita só com um plano de tarefas bem organizado, ou um roadmap bem organizado com as tarefas que devem ser executadas em cada sprint. Isso é necessário. Mas uma boa execução ela é feita mais de hábitos, ou seja, qual que é a matriz de decisão que eu vou usar na minha cabeça para escolher minha primeira tarefa naquela manhã. Então, eu vou acordar, sei lá, eu sou do time de engenharia, eu sou um desenvolvedor, eu vou acordar, eu vou entrar no trabalho, vou abrir meu computador às 8 da manhã, qual que é a tarefa que eu vou escolher? É essa matriz de decisão que vai determinar se aquela pessoa ela vai trabalhar estrategicamente ou não. Então, por isso que tem aquela frase famosa, né, que não é do Peter Drucker, inclusive, perguntaram para ele se era e ele falou que não é. Ele falou que ouviu de um consultor que ele... Enfim, parênteses. Ouviu de um consultor que ele conversava, e o cara falou isso para ele, e ele ficou famoso por isso, mas enfim, que a cultura como estratégia no almoço, né, Culture Eat Strategy for Lunch,
que a cultura que existe no time é que vai definir se aquela estratégia ela vai ser implementada ou não. E o mais importante, é a capacidade daquele time fazer o trânsito entre o micro e o macro. Ou seja, o macro, que é a visão principal da empresa, com o micro. O quanto aquela minha tarefa está contribuindo para a gente chegar lá. Quanto mais esse trânsito acontecer, mais próximo a gente chega da onde a gente quer. E, junto com isso, a gente ter possibilidades de correção de rumo. Uma coisa muito importante, gente, é que a melhor estratégia, ela não existe. A gente pode ficar aqui no campo de objetivos estratégicos e desenhando a melhor OKR possível, mas nunca a gente vai chegar no melhor desenho estratégico. A gente vai sempre chegar na estratégia mais adequada para aquele momento. Então, por isso que eu gosto de estratégia escrita na folha de papel de pão, porque ela tem flexibilidade suficiente para ir se adaptando ao contexto. E um outro ponto que é muito importante, que é o que vai funcionar melhor hoje. Aqui no nosso time tem o nosso líder de design, o Bruno, que ele fala muito sobre o Commander's Intent. Eu acho que é bem sábia essa visão, que é, numa batalha, a gente tem a missão daquela batalha. Todo mundo sabe aonde que a gente tem que chegar. Mas é no primeiro tiro errado, é na primeira mina que explode que a gente não tinha visto, é na primeira... Os caras caem num bunker que não sabia que existia, é na primeira restrição que aparece, cada um vai correr para um lado. E aí a estratégia foi para o beleléu. Então, o mais importante, que é um pouco da abordagem do Commander's Intent, é todas aquelas pessoas elas terem muita clareza de qual que é a intenção daquela estratégia, porque sabendo aonde que a gente tem que chegar, a gente vai conseguir se movimentar rápido para adaptar a nossa estratégia em relação ao contexto que a gente tem hoje. Para a gente começar a caminhar para o final, gente, aí eu saio do meu monólogo aqui e desculpa até porque eu me empolgo e eu vou indo, mas eu queria deixar uma mensagem final que é por que normalmente as estratégias elas falham? Existem 8 pontos principais que fazem uma estratégia não ir para frente e 90% das empresas não conseguem operacionalizar suas estratégias por causa disso. A primeira coisa, as pessoas seguem padrões antigos. Aquele time que desenhou a estratégia não conseguiu desenhar um modelo de mudança cultural que faça com que as pessoas elas mudem o padrão de comportamento para não seguir os comportamentos antigos. Pedro, é fácil fazer isso? É difícil pra caramba. Mas se a gente conseguir fazer 10 ou 20%, a gente já está num ritmo de melhoria contínua. O segundo ponto é o pulo do macro para o micro. Ou as operações ficam muito restritas a só operar, ou os estrategistas ficam muito focados em só criar estratégia. A gente precisa que a pessoa que desenha a estratégia esteja no campo e a pessoa que está no campo ela esteja na estratégia. Uma vez a gente teve um projeto com uma grande empresa de seguros, uma das maiores do mundo, e aí a gente chamou o presidente para fazer uma entrevista com um usuário. E primeiro que ele ficou em choque, ele falou assim, como assim, você está me convidando para entrevistar um usuário, coisa que uma pessoa do meu time tem que fazer? E sim, quando esse cara participou, ele falou, entendi tudo, a estratégia inteira está errada. Então, esse salto do macro para o micro, ele é essencial num desenho de estratégia. Terceiro ponto, foco. A gente vai ser convidado a todo momento a dispersar do foco para voltar a operacionalizar os padrões antigos. Quarto ponto, a gente não investiga o suficiente para criar uma estratégia e a gente cria estratégia para gap que não existe. Eu vejo muita empresa fazendo isso. Criando estratégias lindas, maravilhosas, a gente vai implementar a inteligência artificial, porque agora é o boom do momento. Mas para quê? Faz sentido na tua operação? A Zappos, que é um e-commerce, eu gosto muito dos executivos, do time de executivos dele, porque eles investigam minuciosamente qual que é o gap e criam soluções óbvias. Muitas vezes a estratégia ela tem que ser óbvia. Às vezes a gente não precisa utilizar as principais tendências, ou a gente surfar a hype com medo de ficar para trás. Até porque, gente, várias coisas mudam, mas uma coisa não muda.
as tendências tecnológicas que a gente consegue implementar, elas já existem normalmente há mais de 50 anos. Então, tipo, vai ter muito tempo para implementar a tecnologia. O que eu estou mais falando para as empresas é, não precisa correr para utilizar a inteligência artificial. Tipo, vamos pensar direito para a gente implementar bem. Porque a inteligência artificial já existe há 50 anos. Então, tipo, se você não sabia desse tópico há 50 anos, tudo bem você usar uns 2 anos só para estudar. E contratar um bom time de ciências de dados e de tecnologia. Quinto ponto, as empresas só reagem, elas não criam estratégia com proatividade, elas reagem porque o concorrente está lançando um outro produto, então preciso correr atrás. Elas ficam presas no mapa de trapaças, então vão ter uma série de distrações e trapaças que vão fazer uma estratégia não ser operacionalizada, ela ficar presa ali. Sétimo ponto, elas não dedicam tempo. Ah, Pedro, eu não tenho tempo para implementar a estratégia, eu preciso cuidar da minha operação. Então, vamos criar um plano para você ter tempo para isso. A gente precisa encarar a restrição de frente e não lateralmente. Porque senão, beleza, aí beleza, ninguém nunca vai ter tempo, a empresa vai estar fadada a cair. Se é essa a decisão que a gente vai tomar, beleza, mas que essa decisão ela seja muito, muito clara. E oitavo ponto, as pessoas ficam muito presas a uma causa raiz. Não, eu tenho um problema que é X. Quando, gente, a gente está em cenário de alta complexidade em que não existe uma causa raiz. Existem loops de retroalimentação de várias causas raízes que ficam se retroalimentando e reforçando os padrões negativos. Gente, outputs finais aqui para a gente ter também alguns minutinhos de troca. Eu tenho 3 principais mensagens para passar aqui. Primeiro, a gente tem que construir estratégias a partir dos sonhos que a gente tem, mas principalmente a partir dos gaps que existem. Segundo, a sua estratégia ela vai mudar de rumo, sim ou sim, vai precisar mudar, então esteja preparado para mudar. Isso não significa que você tem que largar a mão da visão de longo prazo, mas sim que é um processo cíclico em que você avança 3 casas, volta uma. Avança 3, volta uma. Avança 3, volta 2. Às vezes avança 3, volta 4. Mas a tendência é continuar. O principal foco continua na tendência e não necessariamente em só dar passos em direção ao futuro. Porque muitas vezes a gente vai ter que voltar e reciclar. E terceiro ponto, é a autonomia e a responsabilidade de um time, mais a visibilidade que aquela estratégia tem, é que vai fazer uma estratégia ser executada. Cenários muito complexos, a gente precisa de um achatamento do desenho hierárquico para que os times eles tenham autonomia e visibilidade da estratégia para conseguir operar ela no seu dia a dia. Se não, ele só vai operar um dia por semana e os outros 4 ele volta para operação. Volta um dia, opera 4. E aquilo não se mantém vivo na linha do tempo. E aí, gente, me dei um feedback, falei muito. O que vocês acharam? Faz sentido, não faz? Dúvidas? Vamos fazer aqui uns 5 minutinhos de Q&A. Ficou alguma dúvida do que eu trouxe? Questionamentos, crises existenciais que vocês estejam nesse momento? Nada? Um de cada vez. Pois é. Não, é que eu acho assim, né, vendo você falar aí, enfim, eu vejo assim, eu até estava com o pessoal essa semana, o pessoal lá de Ribeirão Preto, e a gente discutindo estratégia na empresa, né? E engraçado assim, né? Esse último slide, né, aquele com, sem ser esse o anterior, o quanto que essas coisas pegam, né? Porque, por exemplo, a questão 7 lá, que é o tempo, exatamente. Justamente por eu falar a todo instante, eu não tenho tempo, ou eu não tenho uma cultura que me propicia eu ter um tempo para pensar nas coisas, para pensar a estratégia,
ela acaba, igual você falou, retroalimentando aí sistemicamente um processo de eu começo então a ficar reativo, né? Automaticamente eu não consigo olhar nenhuma das causas raízes, às vezes eu não consigo chegar, né? Quanto mais olhar outras, eu não tenho tempo para investigar, então às vezes eu acabo tomando decisões de forma rasa, né? E eu acabo não conseguindo. Então, assim, é muito importante esse framework que você trouxe. Eu acho que ele é bem claro, bem objetivo, ele dá uma ideia de como que a gente realmente deve conduzir, mas para mim eu acho que o ponto mais forte que eu acho que eu vejo na prática são esses 8 pontos que a gente tem que se atentar, porque são eles que de alguma forma procrastinam, eles boicotam, eles de alguma forma funciona isso, né? Eles funcionam, eu digo, contra, né? Eles trabalham de uma forma contra. Então, eu acho que, igual eu falei no começo, né, que eu achava que a estratégia, para mim, a parte mais difícil realmente é a execução de como levar isso, né? E é um desafio, né? Eu acho que é um desafio, mas a gente aos poucos tem que ir realmente mudando um pouco essa cultura, porque é uma questão cultural, né? A todo instante você colocou o triângulo lá no meio, né? Quer dizer, em volta daquele processo eu tô com o triângulo lá no meio. Então, eu não tenho como ficar muito longe disso, né? Mas eu acho que esses pontos aí, para mim, não que o resto não seja importante, pelo contrário, eu acho que tem um jeito de se fazer muito claro ali, mas eu acho que mais o ponto de atenção na prática é muito por que as estratégias falham. Eu acho que isso é algo que ficou bem claro para mim e realmente é verdade, né? É verdade esse bilhete, né? Como eu disse. Cara, assim, tempo é a chave. Eu acho que o ponto todo mundo tem 24 horas no dia, e todo mundo toma a decisão de como quer utilizar essas 24 horas. Toda conversa que eu tenho com o executivo, ele me fala assim, eu não tenho tempo, eu falo assim, então vamos abrir a sua agenda, porque você precisa ter tempo. E não só você, mas a pessoa que está operando a tua estratégia lá no final, ela precisa ter tempo. Vamos criar um capacity planning. Vamos criar um planejamento de capacidade para isso. Ah, mas isso vai abrir gargalo, não sei o quê. Então vamos tratar esses gargalos. O grande erro é que a gente muitas vezes não encara as restrições diretamente. A gente encara elas lateralmente. E quando a gente encara uma restrição lateralmente, ela vai continuar ali. Porque ou a gente endereça aquela restrição e cria mecanismos para que ela perda força na linha do tempo, ou ela fica lá. Né? A Flávia aqui está dizendo, pessoal, muito bacana esse framework, expandiu muito a mente no sentido de envolver não somente o tático, enxergar os papéis e responsabilidades de cada um. Papéis, você falou a palavra-chave, Flávia. A gente precisa ter clareza de quem faz o quê e às vezes como faz. Esse é um ponto-chave do nosso processo. Gente, para a gente caminhar aqui para... Diga, Bianca, você abre o microfone, não sei se você quer trazer alguma coisa. Ou não, acho que eu errei. Acho que eu errei. A Bianca também aqui trouxe que é um negócio de impacto, e apesar de ter um modelo de negócio diferente, clareou muita coisa. Show. Feliz, Bianca. Negócio é negócio, né? Mas tem as suas particularidades. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, isso parte disso se aplica ao primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né? E é sempre entender quando a gente vai desdobrar isso num negócio, tem que adaptar, a gente tem que, enfim, adequar em relação às particularidades, né? Que é um pouco disso que eu queria trazer, gente. Assim, eu queria trazer uma mensagem final. A gente aqui na Ensaio, a gente tem um serviço que se chama Strategy Sprint, em que a gente tem um workshop para a gente facilitar esse processo. Vocês viram que eu trouxe diversos questionamentos, como questionar as alavancas estratégicas, como mapear gaps, e a gente acabou criando um workshop
do qual a gente facilita esse processo de definição de horizonte estratégico, definição de pilares, mapeamento de gaps, criação de objetivos estratégicos. Então, normalmente, os times que a gente atua, eles sentem falta de colaboração entre as áreas, então as áreas têm dificuldade de sentar junto, e criar estratégia junto, ou dificuldade de fazer isso de uma forma produtiva. Às vezes, o desenho da estratégia se alonga durante meses, meses e meses, quando, na verdade, por exemplo, no Estratégia de Sprint, a gente usa 16 horas do time, 2 dias a gente consegue sair com uma definição estratégica e, principalmente, engajar um time para conceber uma estratégia. Então, se vocês tiverem interesse, algum de vocês tiver interesse da gente sentar junto e a gente se aprofundar no teu contexto de negócio e entender como que a gente poderia contribuir para o desenho estratégico da organização de vocês, o Léo deixou o link aqui no chat, caso alguém queira se inscrever. Esse material vai ser compartilhado com vocês por e-mail, então, em breve, deve chegar aí na caixa de vocês. E aí, gente, qualquer coisa que vocês precisem, enfim, dúvida, necessidade, está aqui meu e-mail, meu celular, manda o WhatsApp, sinal de fumaça, aparece aqui na frente de casa, não tem erro. Eu tô por aqui. Fechado, gente? Beleza, muito bom. Boa. Obrigado. Gente, obrigado pela disponibilidade. Valeu, Davi. Valeu, Gustavo. Falou muitos insights. Valeu, Matheus. Obrigado, Flávia, Carol, Bruna, Léo. A gente se vê numa próxima, gente. Obrigado pelo tempo. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.